Jesus de Nazaré foi um homem cuja vida e ensinamentos transformaram a história da humanidade. Nascido em Belém, na província romana da Judéia, ele cresceu em meio à simplicidade de um povo oprimido e, ainda assim, foi capaz de tocar os corações de milhares com sua mensagem de amor, justiça e compaixão. Ele oferecia cura, não só para o corpo, mas para as feridas mais profundas da alma. Mais do que um líder religioso, Jesus foi um mestre sábio, alguém que caminhou ao lado dos marginalizados, estendendo a mão para aqueles que a sociedade rejeitava. Ao longo de sua vida, ele desafiou as convenções e quebrou barreiras sociais e culturais. Ele escolheu estar com os doentes, os pobres, os pecadores e aqueles que eram desprezados, dando-lhes dignidade e esperança. Suas palavras eram um bálsamo para os aflitos, suas ações uma revolução silenciosa contra a indiferença e a injustiça. Jesus não era um homem de poder político ou militar, mas suas ideias de amor ao próximo, perdão e igualdade ressoavam com força imensa, mudando a forma como as pessoas viam umas às outras. Embora tenha sido rejeitado pelos poderosos de sua época, sua influência não se apagou. Jesus plantou sementes de mudança profunda, mostrando que o verdadeiro valor de uma sociedade está em como trata os mais fracos e excluídos. Até hoje, ele é lembrado não só como um grande líder espiritual, mas como um homem que ensinou o mundo a amar sem esperar nada em troca, um sábio que colocou a humanidade em primeiro lugar. Mas afinal, Jesus realmente existiu? Essa pergunta tem sido debatida por estudiosos e historiadores ao longo dos séculos. Embora os relatos religiosos o retratem como a figura central da fé cristã, muitos se perguntam se há provas históricas que confirmem sua existência. Quais são as evidências que vão além dos textos sagrados? Que fontes acadêmicas sustentam a existência do Jesus histórico, o homem que caminhou pela Galileia e propagou uma mensagem de amor e compaixão? Vamos começar pela importância de reconhecer que a existência de Jesus é amplamente aceita por historiadores sérios. Na academia, o debate sobre a existência histórica de Jesus não é tão controverso quanto se faz parecer na internet. Historiadores seculares e religiosos concordam. Jesus foi uma figura real. A ideia de que Jesus seria um mito, ou seja, uma figura fictícia, ganhou destaque no século XIX, especialmente com pensadores como Bruno Bauer e Arthur Drews. Bruno Bauer, um teólogo e filósofo alemão, foi um dos primeiros a sugerir que Jesus não existiu como figura histórica, mas que sua imagem foi um produto de mitos judaicos e gregos. Mais tarde, Arthur Drews, em sua obra The Christ Myth, expandiu essa ideia, argumentando que Jesus foi uma construção literária e não uma pessoa real. Esses estudiosos alegaram que os relatos sobre Jesus eram baseados em mitologias pré-existentes, especialmente de culturas antigas como a egípcia, grega e romana, e que ele nunca teria sido uma figura histórica. No entanto, essa teoria não foi amplamente aceita, e desde então, a maior parte dos historiadores e estudiosos refutam essa perspectiva, apontando para a coerência das fontes históricas e a consistência dos dados arqueológicos como evidências de que Jesus realmente existiu. Documentos antigos, como os Evangelhos, as cartas de Paulo e menções feitas por historiadores, fornecem testemunhos independentes da vida de Jesus. Além disso, as descobertas arqueológicas em locais como Nazaré e Cafarnaum revelam o contexto social e geográfico em que Jesus viveu, fortalecendo a plausibilidade histórica de sua existência. O Novo Testamento é considerado uma fonte primária, mas com algumas ressalvas importantes. No campo da história, uma fonte primária é qualquer documento ou testemunho criado na época do evento que se está estudando, ou próximo a ela. Sendo assim, o Novo Testamento, escrito por pessoas que viveram no século I depois de Cristo,
e que estavam diretamente envolvidas com a tradição cristã, é tratado como uma fonte primária sobre Jesus e o início do cristianismo. O Novo Testamento, especialmente os Evangelhos, é uma das poucas fontes escritas que menciona diretamente Jesus e seus seguidores dentro do século I depois de Cristo. Essas fontes foram escritas por autores que viveram relativamente próximos ao período de vida de Jesus, tornando-as relevantes no estudo histórico. Historiadores preferem relatos que sejam corroborados por múltiplas fontes independentes. No caso do Novo Testamento, temos os 4 evangelhos e as cartas de Paulo, que são documentos distintos, embora pertencentes à mesma tradição religiosa, e que oferecem diferentes perspectivas sobre a vida e o ministério de Jesus. Essa multiplicidade de relatos oferece mais credibilidade histórica. Os historiadores usam critérios como o critério do constrangimento para avaliar a historicidade de figuras. Alguns episódios descritos no Novo Testamento, como o batismo de Jesus por João Batista, poderiam ser embaraçosos para a teologia cristã posterior, por sugerir que Jesus tinha pecados a serem purificados. Por isso, acredita-se que esses detalhes provavelmente são históricos, já que os autores não teriam inventado algo que os colocasse em uma posição desfavorável. As descrições geográficas e socioculturais do Novo Testamento coincidem em grande parte com o que os arqueólogos e historiadores sabem sobre a Palestina do século I. Isso inclui a menção de lugares reais, como Jerusalém e Nazaré, e de figuras históricas, como Herodes e Pôncio Pilatos. Para estudar a historicidade de Jesus, historiadores frequentemente recorrem a fontes externas não cristãs da antiguidade. 2 das fontes mais citadas são Flávio Joséfo e Tácito, autores judeu e romano, respectivamente. Embora esses autores não fossem cristãos e seus textos tenham diferentes perspectivas sobre Jesus e os cristãos, ambos são frequentemente usados como evidências de que Jesus foi uma figura histórica. Flávio Joséfo foi um historiador judeu que viveu no século I depois de Cristo e escreveu várias obras sobre a história do povo judeu, sendo a mais famosa Antiguidades Judaicas. Nessa obra, há uma referência conhecida como o Testimonium Flavianum, onde Joséfo menciona Jesus. Nesse tempo, apareceu Jesus, um homem sábio, se é que podemos chamá-lo de homem. Ele era o autor de feitos surpreendentes e um mestre de pessoas que recebem a verdade com alegria. Ele atraiu para si muitos judeus e muitos gentios. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, por acusação dos líderes entre nós, o condenou à cruz, aqueles que o amaram desde o início não o abandonaram, pois ele apareceu a eles vivo novamente ao 3º dia, como os profetas de Deus tinham predito estas e 1000 outras coisas maravilhosas sobre ele. E a tribo dos cristãos, assim chamada por ele, não desapareceu até hoje. Este texto é amplamente aceito como uma interpolação, ou seja, uma adição posterior feita por copistas cristãos, porque tem um tom muito positivo em relação a Jesus, o que seria improvável vindo de Joséfo, que não era cristão. No entanto, a maioria dos estudiosos acredita que uma versão original deste trecho existiu, embora provavelmente mais neutra e menos elogiosa. Trechos como "Ele era o Cristo" são vistos como adições que provavelmente não estavam no texto original. Uma reconstrução hipotética mais neutra que alguns historiadores sugerem poderia ser algo assim: nesse tempo apareceu Jesus, um homem sábio. Ele era o autor de feitos surpreendentes e um mestre de pessoas que recebem a verdade com alegria. Ele atraiu para si muitos judeus e muitos gentios. E quando Pilatos, por acusação dos líderes entre nós, o condenou à cruz, aqueles que o amaram desde o início não o abandonaram. E a tribo dos cristãos, assim chamada por ele, não desapareceu até hoje.
Essa versão preserva a historicidade de Jesus, mas elimina as afirmações teológicas que são mais adequadas à fé cristã. Além disso, há uma menção a Tiago, o justo, que Joséfo chama de irmão de Jesus, chamado Cristo. Sendo Anano de temperamento ousado e acreditando ter uma oportunidade favorável, pois Festo havia morrido e Albino ainda estava a caminho, ele convocou o sinédrio dos juízes e trouxe diante deles o irmão de Jesus, que era chamado Cristo, cujo nome era Tiago, e alguns outros. E quando ele os acusou de terem transgredido a lei, os entregou para serem apedrejados. Essa referência é amplamente considerada autêntica, pois é uma breve menção, sem os elogios que levantam suspeitas no Testimonium Flaviano. Tácito, um historiador romano do século II depois de Cristo, escreveu sobre o imperador Nero e mencionou os cristãos em sua obra. Ao descrever o grande incêndio de Roma, ele relata que Nero culpou os cristãos para desviar a culpa de si mesmo. O trecho relevante é: Nero apresentou como culpados e puniu com as mais refinadas torturas aqueles que, odiados por suas abominações, eram chamados de cristãos pela população. Cristo, de quem deriva o nome, foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos, e essa superstição, momentaneamente reprimida, irrompeu novamente, não só na Judéia, origem do mal, mas também em Roma, onde todas as coisas horríveis e vergonhosas convergem e se tornam populares. O relato de Tácito é significativo porque ele menciona explicitamente Cristo como uma figura histórica, executado por Pôncio Pilatos sob o governo de Tibério, confirmando o que é relatado no Novo Testamento. Contudo, o tom de Tácito é claramente pejorativo. Ele se refere ao cristianismo como uma superstição e descreve os cristãos de maneira extremamente negativa, chamando-os de odiados por suas abominações. Embora essa descrição seja dura e depreciativa, é justamente isso que reforça sua credibilidade histórica, já que Tácito não tinha um viés favorável ao cristianismo e, portanto, não teria motivo para inventar ou embelezar a figura de Jesus. Ele confirma indiretamente o que os evangelhos dizem sobre a execução de Jesus. Além de Flávio Joséfo e Tácito, há outras menções a Jesus e ao movimento cristão em fontes antigas, embora sejam mais breves ou indiretas. Suetônio, em sua obra A Vida dos 12 Césares, faz uma breve menção a um certo Cresto, afirmando que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma por causa de distúrbios provocados por esse indivíduo. O nome Cresto gera debates entre estudiosos, pois alguns acreditam que poderia se referir a outra pessoa, mas a maioria dos historiadores apoiam a ideia de que Cresto, mencionado por Suetônio, seja uma referência a Jesus Cristo, apesar da ortografia divergente. Entre esses estudiosos, há uma aceitação geral de que o termo Cresto pode estar relacionado a Cristo devido ao contexto histórico da expulsão dos judeus de Roma e à confusão comum entre Cristos e Crestos, especialmente entre autores romanos que poderiam não estar familiarizados com a distinção teológica e linguística. Sherwin White, um historiador clássico e especialista no direito romano, também argumenta que Cresto provavelmente se refere a Jesus. Suetônio refere-se a distúrbios em Roma, impulsore Cresto. A forma Crestus, um nome comum de escravo, não é significativa. Não há razão para duvidar que Christus seja o que ele quis dizer. Os distúrbios provavelmente se deviam à propagação do cristianismo entre a população judaica de Roma, o que provocou uma reação. Esse evento de expulsão, ocorrido em torno de 49 d.C., também é mencionado no Novo Testamento, no livro de Atos, onde se relata que judeus cristãos como Áquila e Priscila foram expulsos de Roma.
O martírio dos primeiros cristãos é um dos indícios históricos frequentemente citados para argumentar a favor da existência de Jesus. Esses relatos, documentados por escritores do século I e II como Tácito, Suetônio, Plínio, o Jovem e Luciano de Samosata, mencionam a perseguição e o martírio aos cristãos e a firmeza de sua fé em Cristo, o que corrobora os relatos dos primeiros cristãos, como o de Policarpo e outros mártires. A disposição dos cristãos em aceitar o martírio não é algo que poderia ser facilmente fabricado ou explicado apenas como parte de uma lenda. Se Jesus não tivesse existido ou se suas reivindicações não fossem percebidas como genuínas, seria difícil entender por que tantas pessoas aceitariam punições severas e até mesmo a execução por sua crença. O surgimento e a rápida expansão do cristianismo podem, em parte, ser atribuídos à convicção de seus primeiros seguidores. A disposição desses indivíduos para morrer pelo que acreditavam reflete um nível de crença que sugere a realidade das experiências que afirmavam ter vivido, como o contato com Jesus ou com aqueles que o conheceram diretamente. As descobertas arqueológicas em Nazaré e Cafarnaum têm contribuído significativamente para a compreensão do contexto histórico de Jesus, ajudando a ilustrar o ambiente social, cultural e religioso em que ele viveu. Embora não tenham sido encontradas provas arqueológicas diretas da presença de Jesus, as escavações nesses locais fornecem evidências do modo de vida da época, que está em consonância com as descrições dos evangelhos. Nazaré é mencionada nos evangelhos como a cidade onde Jesus passou sua infância e adolescência. Durante muito tempo, alguns críticos duvidaram da existência de Nazaré como um local habitado no primeiro século, mas escavações arqueológicas confirmaram sua autenticidade. Em 2009, arqueólogos encontraram uma casa simples datada do século I d.C., o que provou que Nazaré era uma vila habitada no tempo de Jesus. A arqueóloga Yardena Alexandre, da Autoridade de Antiguidades de Israel, liderou a escavação. A descoberta consistia em paredes de calcário e uma cisterna, evidenciando uma habitação típica de uma vila judaica modesta daquela época. Foram encontradas várias tumbas e grutas funerárias nas cercanias de Nazaré, o que sugere que a vila não era apenas habitada, mas seguia tradições judaicas da época, alinhando-se com o contexto do Novo Testamento. Embora não tenha sido encontrada uma sinagoga específica da época de Jesus, as evidências sugerem que a pequena vila contava com uma estrutura comunitária religiosa, o que é consistente com as descrições dos evangelhos. Cafarnaum, situada às margens do Mar da Galileia, é descrita nos evangelhos como o centro do ministério público de Jesus. Em escavações realizadas nas décadas de 1960 e 1970, lideradas pelo arqueólogo franciscano Padre Virgílio Corbo e pelo arqueólogo italiano Stanislau Lofreda, foi identificada uma casa em Cafarnaum que os primeiros cristãos consideraram ser a casa do apóstolo Pedro. Essa casa se destacou porque, já no final do século I, foi modificada para se tornar um local de culto, com inscrições cristãs e modificações arquitetônicas, que a diferenciam de outras residências do período. As ruínas da sinagoga de Cafarnaum, datadas do século IV d.C., foram descobertas por escavações franciscanas, mas sob suas fundações foi encontrado um pavimento mais antigo, que provavelmente pertence à sinagoga da época de Jesus. É mencionado nos evangelhos que Jesus frequentemente ensinava nessa sinagoga. Escavações revelaram uma cidade com intenso comércio de pescadores e agricultores, o que dá contexto à atividade de muitos dos discípulos de Jesus, como Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores no Mar da Galileia.
As descobertas em Nazaré e Cafarnaum ajudaram a validar a historicidade dos locais mencionados nos evangelhos. Embora não tenham sido encontradas evidências diretas e físicas de Jesus em si, as descobertas das vilas e das estruturas religiosas indicam que os eventos descritos no Novo Testamento são plausíveis e ocorriam em lugares reais, habitados e ativos no primeiro século. Essas escavações conectam a vida cotidiana de Jesus com o contexto arqueológico existente. A ausência de muitas fontes históricas sobre a existência de Jesus pode ser explicada por diversos fatores contextuais da época. Em primeiro lugar, no século I, a taxa de alfabetização no Império Romano era muito baixa, principalmente em regiões periféricas como a Judéia. Apenas uma pequena elite, composta por membros da classe governante, sacerdotes e alguns comerciantes, tinha acesso à escrita e aos recursos necessários para documentar eventos. A maioria da população era analfabeta e vivia em áreas rurais, o que dificultava a produção de registros escritos de maneira ampla. Além disso, Jesus não pertencia à elite política, econômica ou religiosa de seu tempo. Na sociedade romana, os registros eram prioritariamente dedicados a figuras de grande relevância política, como imperadores, senadores e generais, ou a eventos que tivessem impacto direto no império. Sendo um pregador itinerante e de origem humilde, Jesus não seria visto inicialmente como alguém digno de ser documentado pelos historiadores romanos ou judeus da época, até que seu movimento ganhasse maior relevância nos anos seguintes à sua morte. Outro ponto a considerar é que muitos dos escritos da época foram perdidos devido à fragilidade dos materiais utilizados e à destruição provocada por guerras, invasões e perseguições. Os primeiros seguidores de Jesus, que também eram em sua maioria judeus humildes, provavelmente priorizavam a transmissão oral de suas crenças, o que era comum em culturas com baixa alfabetização. Portanto, a ausência de fontes históricas mais robustas sobre a existência de Jesus pode ser compreendida dentro do contexto cultural e social da época, onde a falta de alfabetização, a ausência de interesse político e a destruição de documentos desempenharam um papel importante. E é um argumento válido afirmar que, se exigíssemos muitas fontes para comprovar a existência de figuras históricas, muitos personagens amplamente aceitos como reais não poderiam ser provados da maneira que alguns demandam. Um exemplo clássico é Sócrates, o famoso filósofo da Grécia Antiga. É conhecido principalmente pelos escritos de seus discípulos, como Platão, e não deixou registros próprios. Exigir inúmeras fontes para comprovar a historicidade de Jesus, enquanto outros personagens com evidências limitadas são amplamente aceitos, revela um padrão injusto. Assim, o conjunto de documentos e relatos disponíveis, como os evangelhos e escritos de historiadores contemporâneos, fornece uma base suficiente para reconhecer a existência de Jesus como uma figura histórica. Independentemente da fé de cada um, é inegável que Jesus Cristo é uma das figuras mais influentes da história da humanidade. O fato de que uma figura histórica possa ser um divisor de águas entre eras e ter influenciado profundamente a arte, a literatura, a política e até mesmo os direitos humanos demonstra a profundidade de seu legado. Mesmo aqueles que questionam aspectos teológicos ou sobrenaturais de sua história devem reconhecer a importância de sua vida e de seus ensinamentos. Se você chegou até aqui e crê que este conteúdo é relevante, considere inscrever-se no canal e deixar o seu like. A sua ajuda é muito importante.